Olá! Vamos nós para mais um momento do Enem, né? Vamos agora responder uma questão sobre literatura contemporânea, literatura produzida nos anos 70, né? Que caiu no Enem 2018, como vocês estão vendo aqui já, né? Questão 42 do Enem 2018. Vamos ver? Chama a Casa de Vidro. Vou ler aqui com vocês. Ele diz assim, ó. Houve protestos. Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. O problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse. Houve protestos. Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais, abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse. Bem, digamos, ora, o dinheiro que sobrasse. Houve protestos. Diminuíram os salários, infelizmente aumentou o número de assaltos. Porque precisamos combater a inflação. E, como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários. De modo que houve protestos, proibiram os protestos. E no lugar dos protestos, nasceu o ódio. Então, surgiu a Casa de Vidro para acabar com aquele ódio. Um texto aí do Ivan Ângelo, a gente sabe que a literatura de 1970, retrata muito o que a gente viveu naquela época, né? Esse texto é do ano em que eu nasci, então era um ano bem conturbado. E o texto, assim como a literatura contemporânea, ela quer mostrar o que a sociedade vive, né? Como que a gente encara os problemas daquela época. Uma época de inflação, uma época de altos e baixos, né? Uma época de protestos, em que o povo estava sofrendo, né? E que havia proibições, que havia censuras, né? Então, ele quer retratar mais ou menos aquilo ali. A questão diz assim, ó. Publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira, escritas no período, as marcas do contexto em que foi produzido. Como? Quais são essas marcas daquele contexto que estão presentes nesse texto? Basicamente é isso que a questão quer saber. Está presente nesse texto a referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época? Você até vê aqui, uma referência, mas isso não está muito explícito. A gente vê aqui, proibiram os protestos, Está assim mascarado, não está escancarado, Só proibiram os protestos. Dentro desse texto todo, não é suficiente para a gente dizer que tem essa referência clara, certo? Então, a gente pode pensar que a não é, certo? Então, que não seria a A. A B, a gente pode perceber uma valorização de situações do cotidiano para atenuar os sentimentos de revolta em relação ao governo. A gente vê situações do cotidiano, porém elas não são usadas para atenuar a revolta do pessoal, Elas são usadas para mostrar. Então, aqui a gente também percebe que ela está errada. A C, há uma utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do Brasil. Nós podemos perceber que dentro do texto a gente vê traços de ironia, Como ele diz, seria melhor prender essa gente. Que essa gente? Os meninos que são feios de noite, que são assustadores, possivelmente que viram bandidos,
certo? Então, ele utiliza aqui ironia, e já nesse trecho a gente já percebe a metáfora, né? Que é quando a gente utiliza imagens dentro de uma outra linguagem para ela ser entendida. Então, só nesse trecho aqui eu já identifico ironia e metáfora. Nós vamos guardar C, né? Vamos ver as demais. Há uma tendência realista para documentar com verossimilhança o drama da população brasileira durante o regime militar. Há aqui, né, um retrato desse drama da população, mas não há uma tendência realista, né? A gente não percebe aqui que ele trata isso como um documentário, ele traz como um texto literário, né? E aí ele utiliza de ironias, de metáforas para fazer essa literatura, né? Esse embelezamento do texto. Por isso que não é tanto aí como um documentário, certo? Podemos também descartar D. E a E, há uma sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo do momento histórico? Não, né? Aqui a gente não vê esse discurso oficial e nem essa sobreposição de manifestações populares, certo? Então, a E também não é. Nós ficamos aqui com a C, que é essa utilização de metáforas e ironias, né? Essas duas figuras de linguagem aí, para expressar esse olhar crítico em relação à situação social que o país vivia, né? Social e político. Ele diz: aumentam o preço da carne, liberam os preços dos cereais e abrem crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, né? Será? E aqui ele vem com a ironia também, né? O dinheiro que sobrasse, né? Será que esse dinheiro era tanto também, né? Já que aumentam o preço da carne, liberam dos cereais, cada um dá o preço que quer, esse dinheiro vai sobrar mesmo, né? Então, esse jogo de palavras, de linguagem, né? De figuras de linguagem, de metáforas, de ironias, que ele utiliza é que faz com que a gente perceba a situação social e política que o Brasil vivia na época. Tá ok? Então, é isso, né? Literatura contemporânea sempre cai, pessoal, no Enem. Estudem com afinco e a gente continua por aqui. Beijão!